aguardar só mais alguns minutinhos para podermos iniciar a aula, tá, pessoal? Lembrando que hoje a gente está finalizando a questão do decreto 7.508/2011. Espero que a gente finalize, de verdade, não tem mais como ficar nele, tá? Para que, de fato, a gente inicie. Eu estava querendo muito iniciar as políticas, mas estou entrando em consenso ainda para ver se eu vou iniciar políticas ou se vou ainda para a lei complementar. Precisamos ver também. Então, duas uma. A gente vai para essa aula semana que vem, tá certo? Para poder, o pessoal está entrando ainda, para não ficar de fora, certo? Simbora, pessoal, iniciar, caneta e papel na mão e vamos embora para legislação. Para quem não me conhece, estou só trocando lugar, porque no lugar que eu estou tá fazendo muito barulho. Aí eu não vou conseguir me concentrar para dar aula a vocês. É rapidinho, questão de 2 minutinhos, trocar aqui de lugar para poder dar aula, tá?
Voltei. Tá dando para me ouvir perfeitamente, né? Matheus perguntou se estava tendo som. Eu acho que foi na hora que estava meu microfone desligado. Boa noite, gente. Eu me chamo Márcia Carla. Sou professora aqui do Ativa Concursos, na parte de legislação do SUS. Para quem não estava, nas últimas aulas, tem aula gravada, tá? Então, vocês depois podem pedir a Tiago, que é disponibilizada para vocês, tá certo? A gente aqui está falando sobre o decreto 7.508/2011, que regulamenta a lei 8.080 de 90. Simbora, seguimos. Para quem estava na aula, só vai pegar o fio da meada, né? Justamente falando sobre este querido decreto. A gente estava falando justamente, tinha se encerrado a parte que falava aqui, ó, hierarquização, e estávamos indo para a parte de planejamento. Inclusive, foi questão para quem estava na prova de serraria, teve questão sobre planejamento. Não me recordo agora muito bem se foi na parte para técnicos de enfermagem, que inclusive eu achei a prova um pouco mais difícil na questão de legislação do SUS, para técnico de enfermagem do que para enfermeiro. Para enfermeiro eu achei muito facinho a questão de legislação do SUS, estava realmente muito dada a prova. Então vai ser, né, bem complicadinho. Mas, seguindo essa visão, quero dizer a vocês, estou vendo muitos rostos novos por aqui, mas algumas pessoas que não apareciam antes e agora estão aparecendo, que legislação do SUS não é algo difícil, tá? É algo simples, é algo fácil. Basta você querer, de fato, aprender e não decorar. Porque se você for por decoreba, vai chegar um momento da sua vida que você não vai querer decorar aquilo, que não vai servir para você, certo? Né? Entre aspas. Então, você tem que, de fato, querer aprender. E aí, você aprendendo eles, vocês vão ver que vai seguindo todo um fiozinho. Então, vai ser algo bem bacana de partilhar aqui com vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Quando se fala, tá dando para ver perfeitamente o slide, né? Se você, eu estou sem ver vocês, então qualquer coisa vocês falam. Quando falamos aqui da parte de planejamento, alguém falou, foi Aline. Perfeito, obrigada, Aline. Quando falamos aqui da parte de planejamento, a gente está falando do capítulo 3, que se trata justamente da questão de planejamento da saúde. E aí, como é que de fato vai acontecer esse planejamento da saúde? Eu vou parando e seguindo, porque vai ter gente e pessoal entrando. Espero que não me perca. Quando falamos de planejamento, a gente fala de planejamento aqui da saúde, né? Que é um processo de planejamento ó, que será ascendente, tá? Gravem muito bem isso, será ascendente e integrado. Quando eu falo nessa questão de ascendente e integrado, o que é que eu quero dizer? Que ele vai ser justamente aqui, ó, do nível local até o federal. Tá certo? Geralmente, as bancas, quando elas cobram esse artigo, né, que é o artigo 15 do Planejamento de Saúde, eles trocam eles querem colocar que é de forma complementar, sabe? Então, tira esse integrado ou tira o assinante. Então, é bom que vocês saibam disso, né? Se alguém tiver aí já com o decreto que eu enviei no grupo, vocês já vão marcando isso para vocês, tá certo? E aí, logicamente, têm que ouvir, né, os respectivos conselhos esses que a gente falou na aula de 8.142, né? No caso da lei 8.142/90. Tá? Então, respectivos conselhos. Se é o conselho municipal, tem que respeitar o seu respectivo conselho. Se é a âmbito estadual, vai respeitar o seu conselho estadual, tá certo? Assim como também contabilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos. Porque, pense, eles, no caso, vai querer ali, né? Vou falar assim, em modo popular, para vocês começarem a compreender aquilo que eu falo. O SUS, ele queria agregar todos, né? Fazer tudo que estivesse ao alcance. Porém, existe algo que tem que respeitar, que é justamente a questão dos recursos financeiros, tá? Então, precisa de fato ter esse planejamento para que de fato não venha gastar com serviços duplos que a gente tinha visto na lei anterior. Alguém mandou mensagem. Não, pensei que tinha entrado ou mandado mensagem. Na lei anterior, tá? Então, é importante a gente também ver isso, que tem que respeitar, né? De acordo com a disponibilidade ali dos recursos
financeiros, tá? Eles contabilizam ali nas necessidades políticas de saúde, né? Eles tentam, de fato, resolver todas as necessidades ali da população no âmbito de saúde, porém eles precisam respeitar esse orçamento, né? Esse orçamento que, desse modo, vai dando prioridade àquilo, de fato, para surgir, de fato, a equidade e a integralidade daquele sistema, tá certo? O planejamento de saúde, ele é obrigatório, tá? Lembre-se disso também, por favor. Ele é obrigatório para os entes públicos. Isso é tranquilo, né? A gente percebe isso. E como é que ele funciona na iniciativa privada, já que ele não é obrigatório para a iniciativa privada? Ele vai funcionar como um indutor, por sua vez, de políticas para a iniciativa privada. Então, lembre-se bem, aqui na parte de entes públicos, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório. Já na parte, ó, vou gravar isso aqui, ó, entes públicos, ele é bem obrigatório. Já na parte aqui para políticas, né, para a iniciativa privada, ele vai aparecer como um indutor de políticas ali que vai funcionar aquela rede, tá certo? Isso ficou claro para vocês? Porque há também a necessidade de diferenciar, porque as bancas, a CPCom, ela gosta de trazer algumas pegadinhas, né? A gente está falando aqui especificamente para o concurso de Itabaiana e o concurso de Guarabira, que está aí. O Itabaiana, inclusive, já lançou edital, tá, minha gente? Então, assim, quem estiver já fica aí com os olhos bem abertos, porque o edital já foi lançado, já estão aí com as inscrições, salvo me engano, não me lembro direito. E o de Guarabira, a gente sabe que está em processo, mas que logo, logo chega, já que foi visto o quadro de vagas, inclusive quadro esse pouquíssimo, né? Uma vergonha para a questão de enfermagem. Meu Deus do céu. Mas, enfim, ficou claro isso, que o planejamento de saúde vai ser obrigatório, no caso, para os entes públicos e indutor ali para as políticas da iniciativa privada, tá? Por sua vez. Além do mais, a gente tem uma compatibilização aqui, ó, que trata o CUPT, no caso, que será efetuado nos âmbitos dos planos de saúde, os quais serão resultados do planejamento integrado dos entes federativos. A gente sabe que, de fato, a gente sabe, no caso, que o SUS, ele tem uma gestão compartilhada, né? A gestão compartilhada. Então, se é uma gestão compartilhada, necessita ter um planejamento integrado, tá? Por sua vez, dos entes federativos, no caso, que são eles União, Distrito Federal, né, que se fala ali, os estados e os municípios, tá certo? Quando a gente fala assim, nesses entes federativos, estamos falando desses daí. E deverão também conter as famosas metas de saúde, né? Quem é enfermeiro, quem nunca ouviu falar metas de saúde, que metas de saúde, tá? Então, é necessário ter isso, tá? Que são os resultados do planejamento integrado dos entes federativos e deverão conter metas de saúde. O que é que faz? O Conselho Nacional de Saúde, ele estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, tá? Prestem atenção nisso. Quem vai falar aqui, quem estabelece essas diretrizes é o Conselho Nacional de Saúde. Ela que vai estabelecer essas diretrizes. Por quê? Geralmente, o que que o pessoal pensa? Ah, se tem planos de saúde ali em nível de união, né, ali integrados, ali entre os entes federativos, quem vai responder é o Ministério da Saúde. E aí perde uma questão. Não é o Ministério da Saúde. Quem vai responder aqui, no caso, vai ser o Conselho Nacional de Saúde, também, e ela estabelece essas diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas, então, tem que ter ali uma finalidade, no caso, umas características epidemiológicas de organização de serviços e entes federativos e nas regiões de saúde. Então, quando a gente fala aqui, no caso, de características epidemiológicas, a gente está falando ali de saber qual é a doença que ali afeta aquela região, tá? Saber também a organização de serviços, regiões de saúde, que inclusive essas regiões a gente falava na aula passada, tá certo? E também a gente fala aqui da questão das RAIs, que é tema da próxima aula também, tá certo? Tudo claro até agora? Conseguem compreender até aqui essa questão de planejamento? Eu vou entender como sim, já que ninguém responde. O mapa, voltando aqui no caso, o mapa de saúde, eu vou tocar nesse ponto logo, porque eu já tinha falado dele lá em cima, ele será utilizado aqui na identificação das necessidades de saúde e orientará também o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde, tá certo? Há uma necessidade aqui de uma descrição, né, geográfica, de uma distribuição de recursos humanos, de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada também. Então, tudo isso se tem em conjunto aqui com
mapa de saúde. Né? No planejamento devem ser considerados serviços de ações prestados pela iniciativa privada, que foi aquilo que eu falei, de forma complementar ou não ao SUS. Quando eu falo aqui de forma complementar, é aqueles convênios com o SUS, ou não ao SUS, é aqueles hospitais que eles trabalham ali sem ter nenhum tipo de convênio com o SUS, tá certo? Eles atuam ali sem o SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. Ainda falando sobre o planejamento de saúde em âmbito estadual, ele deve ser realizado de maneira regionalizada, né? A gente lembra as regiões de saúde, isso bem direitinho aqui, tá? Deve ser realizado de maneira regionalizada e a partir das necessidades dos municípios, considerando os estabelecimentos das metas de saúde também. Tem alguém falando comigo do grupo? Professora, a aula começou. Giovana. Giovana tá aqui? Ah, ela tá tentando entrar, eu não tinha visto. Ai, chega. Entrou na Giovana, desculpa, eu não tinha visto. Vi agora que tu mandou mensagem no meu privado, que eu tava com a tela fechada, mulher. Mas não perdeu muita coisa não, tá? Fique tranquila. Como eu falava, né? O planejamento da saúde aqui em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades aqui dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. E compete, no caso, a comissão intergestora bipartite, de que trata o inciso 2 do artigo 30, pactuar etapas do processo. Quando eu falo aqui das comissões intergestoras, neste caso aqui, bipartite, eu estou falando de quê? Eu estou falando aqui, por sua vez, no caso, no âmbito de Estado, vinculado às secretarias estaduais, né, para efeitos administrativos e operacionais também, assim como também ali a parte dos municípios também, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro para vocês. Tudo certo até aqui, em parte de planejamento de saúde. É algo que é um capítulo curto, não tem muito, né? É algo bem simples, bem fácil aqui de poder compreender, tá? Quero chamar um pouquinho de atenção nessa questão de comissão intergestores bipartite, no caso, por sua vez, porque a gente tem a bipartite e a tripartite, eu já venho batendo na tecla sobre isso, tá? Que, de fato, elas pactuam as etapas de processos de planejamento municipal, né? Em consonância com o planejamento estadual e nacional também, tá certo? Então, lembrando ali da Secretaria de Saúde, né, de cada estado, os consensos também, que falávamos justamente na Lei 8.142, tá certo? Ó, o capítulo 4 ele vai nos falar aqui, por sua vez, da assistência à saúde. Obrigada, mãe. Né? O que é que faz, o que é que nos traz esse capítulo 4 falando sobre a assistência à saúde? Ela precisa ser, no caso, a integralidade da assistência à saúde, se inicia e se completa na rede de atenção, né? A rede de atenção, ela tem essa finalidade, à saúde, mediante referenciamento do usuário da rede regional e interestadual, conforme pactuados pelas comissões intergestoras. Tá? E aí, nessa assistência à saúde, a gente tem falando justamente para quem for farmacêutico, acho que não tem farmacêutico aqui, né, que específico, o pessoal geralmente cai muito nas provas deles, a questão de RINASSES e a questão também de RENAME. Mais uma pessoa pediu para entrar. Oi, Érica, boa noite. Seja bem-vinda. Ó, quando a gente fala aqui na questão da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a gente está falando aqui, por sua vez, sobre a Renasce, né? Então, o que nós temos aqui na Renasce? A Renasce, ela é justamente a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, ela compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, tá certo? Então, gravem bem isso. O Ministério da Saúde, ela dispõe sobre a Renascis em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, tá? Que é a Comissão Intergestora Tripartite, tá certo? Então, quero só dizer aqui, que aqui, chamar um pouco mais de atenção para isso, que aqui não é o Conselho Nacional de Saúde, e sim o próprio Ministério da Saúde. Lembra que eu falei aqui, ó, planejamento acontece ali pelo Conselho Nacional, né? As diretrizes ali a serem observadas ali pelo Conselho Nacional de Saúde. Já aqui no caso da Renasce, não é o Conselho Nacional de Saúde,
e sim o próprio Ministério da Saúde, tá? Que dispõe, no caso de sobre as renascenças, em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, tá? A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestoras, como a gente bem sabe, e suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes na RINASS, no caso, por sua vez. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde em consonância com a RINASSES, respeitadas, prestem bem atenção nisso, respeitadas, ó, respeitadas as responsabilidades pelos entes e pelo seu financiamento, tá? De acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Então, o que que significa dizer? Significa dizer que os municípios ali eles podem ter a adoção de outros serviços, né, outros contratos ali, contanto que respeite essas diretrizes, tá? Respeite essas responsabilidades dos entes ali e pelo seu financiamento também, tá certo? Então, é aquele negócio, você pode fazer de acordo que esteja dentro dos meus parâmetros, tá certo? Então, eles têm uma autonomia, mas uma autonomia ali que ela é ainda gerenciada, tá? Ó, da Renasce, é isso. Algo bem, bem simples. Aí a gente vem agora para a RENAME, que no caso é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Esse daqui eu creio que seja muito mais fácil de cair. A Renasce até agora nunca caiu em prova de CPCOM. Se caiu, acho que foi de enfermeiro, não, farmacêutico, tá? Mas aqui não tem. A relação, no caso, o que se fala aqui da Relação Nacional de Medicamentos, né? Compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e agravos do âmbito do SUS. O que pode trazer aqui? Porque quando se fala em Ministério da Saúde, a gente pensa no âmbito total, né? Então, juntar ali SUS com iniciativa privada complementar, e até mesmo a não complementar. Então, quando a gente fala aqui que compreende a relação e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e de agravos no âmbito do SUS. Não é ali em âmbito do privado, tá certo? Então, do SUS. Deixar isso bem claro para vocês, tá? O Ministério da Saúde é o órgão que compete para dispor sobre a RENAME, né, e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, Missão Intergestora, tá? Tripartite. E a cada 2 anos, lembra, ó, onde a gente vê questão de data, geralmente tem questão de pegadinha de questões, né? Então, aparece uma questão para a gente. Então, a cada 2 anos, o Ministério da Saúde, ele consolidará e publicará atualizações da RENAME, dos respectivos, né, no formulário terapêutico nacional e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas também, tá certo? Então, a cada 2 anos, o Ministério da Saúde, ele consolida e ele publicará ali as atualizações. Então, teve uma atualização falando sobre o medicamento de diabetes ou de hipertensão. A Rename, ela vem trazendo, o Ministério da Saúde, ele faz ele consolida isso e ele publica isso nas atualizações da Rename, tá certo? O Estado e o Distrito Federal e o município poderão adotar relações específicas e complementares, tá? E complementares de medicamentos em consonância com a RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelos financiamentos de medicamentos de acordo com pactuados nas comissões intergestores, tá? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Falou ali da Rename, fala aqui, no caso agora, do acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica que pressupõe. Uma coisa, uma dica para vocês é que, quando se fala aqui do acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, ela fala todos, no caso aqui, os parágrafos, ela vai falar justamente sobre usuário, tá? Então, sempre vai ter um usuário. Usuário? É esse, meu Deus, que é usuário? É esse que é usuário mesmo. Usuário. Então, está o usuário assistido por ações de serviços à saúde do SUS, tá? Então, tem que ser atendido pelo SUS. Ter medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício de regular suas funções
no SUS também, tá? Assim como também esta prescrição, no caso, está a prescrição em conformidade com a RENAME, né, que a gente já bem sabe disso, e protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, ou com relação específica e complementar estadual, distrital também, ou municipal de medicamentos. Ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Tá? Então, tudo isso se fala aqui da questão. Volta para cá, da assistência farmacêutica, tá? Acesso universal e igualitário. Então, esse papo, ele vai ter ali, ele vai ter ali esse acesso. Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública justifiquem, né? O Ministério da Saúde poderá também estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado, tá? E a RENAME, a Relação Específica Complementar Estadual Distrital ou Municipal de Medicamentos, somente poderão conter produtos, quero deixar isso também bem claro, poderão conter produtos aqui com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Esses parágrafos aqui para vocês. Eu tenho que abrir aqui. Sim? Pronto, perfeito, gente. Passamos, então, aqui para falando sobre as comissões intergestoras, né? Que a gente vai começar a falar sobre articulação ali interfederativa. E aí, para falar dessas articulações interfederativas, a gente precisa falar das comissões intergestoras. Então, para quem não sabe o que é uma comissão intergestores, vai saber agora. Então, as comissões intergestores, eles pactuarão a organização e o funcionamento das ações de serviços da saúde integrados em rede de atenção à saúde. E aí, aqui deixa claro, a CIT, ela é aqui, ó, a Comissão Intergestora Tripartite, ela no âmbito da União, vinculada pelo Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais. Já a CIP, por sua vez, ela no âmbito do Estado, ela é vinculada ali à Secretaria do Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais também. E temos a CIR, né, que é a Comissão Intergestores Regional, por sua vez, que ela é no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, porém, tem um pequeno porém aqui. Vocês percebem que a CIT, ela faz aqui para efeitos administrativos e operacionais. A CIB também, para efeitos administrativos e operacionais. Já a CIR, por sua vez, ela vem dizendo, ó, para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Então, é a CIB que coordena aqui a CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, tá certo? Então, aqui é vinculado ao âmbito do Ministério da Saúde, aqui é vinculado ao âmbito da Secretaria Estadual, tá? E aqui, por sua vez, é ali vinculada à Secretaria Estadual de Saúde também, para efeitos administrativos aqui da CIB, tá certo? Deixar isso bem claro. Além do mais, nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde ó, poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASSENS, e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONSENS. Então, a gente tem o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, a gente tem o CONSENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e temos o CONSENS, que é o Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, certo? A gente lembra aqui, quero lembrar uma coisa para vocês, que essa articulação interfederativa, ela é um espaço ali para debater, tá? Debater a referência contra a referência, aquilo que a gente já falávamos lá na Lei 8.080, debatemos sobre ela. Também a questão aqui de uma gestão compartilhada, toco muito nesse ponto, porque pode aparecer em prova para vocês, né? Uma gestão compartilhada e solidária ali com o SUS,
também, tá certo? Então, ali é um local para reconhecer o diálogo entre os entes federados, tá? Em fóruns de abrangência nacional, estadual, regional, e também de fundamentação, importância para a sustentabilidade, né? E a governabilidade da construção consensual das regras da gestão compartilhada. Então, de fato, é um local ali para debater a referência contra a referência e também essa importância da sustentabilidade, de saber como, de fato, vai se regionalizar, vai hierarquizar ali aquelas ações e aqueles serviços. As comissões de gestoras pactuarão. O que, é que elas farão ali, né? Então, aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, né? Como já havia falado para vocês, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, tá certo? Então, aqui, quando a gente fala, no caso, dos aspectos operacionais e financeiros, esses financeiros aqui, a gente está falando justamente sobre o repasse de recursos, tá? Assim como também, quando a gente fala dos entes federativos, aqui embaixo, ó, consubstanciado nos seus planos de saúde, que a gente falou lá em cima, aprovados pelos respectivos conselhos. Então, há necessidade aqui de ter a participação da comunidade, a participação social, como bem aparecer lá na hora da prova, tá certo? O controle social também pode aparecer assim, desse jeito. Diretrizes gerais sobre essas regiões de saúde, né? Eles falam isso. Então, quais são as diretrizes gerais para essas regiões de saúde? A integração de limites geográficos, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços da saúde entre os entes federativos. Tá certo? A gente lembra aqui da CIT, a CIB e a CIB, tá? No caso dos entes federativos, a União, Estado e Município. Além do mais, a gente vai lembrar aqui que essas diretrizes gerais pode até confundir a vocês, porque quando a gente fala sobre regiões, a gente quer ligar a CIR. Mas aqui não é somente sobre a CIR, né, que é ali a Comissão Intergestora Regional, mas sim falando aqui para todas. Então, é falando aqui para a CIT, essas diretrizes, elas falam para a CIT, elas falam ali para a CIR, elas valem para a CIB também, tá certo? Então, só para vocês terem isso bem claro, que aqui se fala diretrizes gerais sobre regiões, mas não fala sobre especificamente da CI, somente da CI, e sim sobre as outras também, a CIT, a CIB e a CI, tá? E também ainda pode ter uma correlação também quando se tem fronteiras, tá? Então, diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual a respeito da organização das redes de atenção, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração de ações e dos entes federativos também. Fala aqui também das responsabilidades dos entes federativos na rede de atenção à saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico, financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias. Aqui nas referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para atender a integralidade. E aí, intraestaduais e interestaduais é aquelas regiões que faz divisa, né? Exemplo da Paraíba com Pernambuco, né? Então, essas questõezinhas aqui, certo? E aí, sempre lembrando que a gente tem uma integralidade aqui, ó, vai aparecer aqui mais à frente, que é o foco justamente da rede. Referências às regiões interestaduais, né? Interestaduais em relação aqui da integralidade da assistência. No parágrafo único, fala que serão de competência exclusiva, isso daqui vocês têm que deixar bem anotado, bem visível. Deixa eu trocar esse verde aqui, esse verde eu acho tão feio. Eu acho do amarelo, que deixa bem destacado. Bem, ó, bem destacado para vocês, falando sobre algumas competências exclusivas da CIT. Lembra, CIT, Comissão Intergestora Tripartite, tá? Então, o que é que nos fala aqui nessa questão dessa comissão, né? O que é algo exclusivo dela?
Então, das diretrizes gerais para a composição da RENASSES, tá? Dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão, certo? Das diretrizes nacionais de financiamento das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países, ó, respeitadas em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. Lembrando que eu falei essa questão de situações em fronteiras com outros países também na Lei 8.080, né? O decreto ele regula justamente ela. Então, ela vem trazendo isso ainda mais exposto, tá? Ainda mais visível e com mais foco sobre isso, certo? E aí, finalizamos essa questão aqui das comissões intergestoras, tá? Dessa articulação interfederativa, cada um com seu papel, o que que acontece, os objetivos a lei. Vamos ver também, finalizando, não, então a gente vai conseguir ver depois, mas a gente vai ver a questão do contrato organizativo, tá? Por sua vez, do contrato organizativo da ação pública da saúde, tá certo? Que é a COAP, né? O famoso COAP. Vocês vão ver muito esse nomezinho, né? O que que vai acontecer? Tem aqui, ó, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa. Alguém falou, depois eu vejo, senão eu vou me atrapalhar todinho. Falando aqui o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de contrato organizativo da ação pública da saúde, que é justamente o COAP, tá? O objetivo, no caso, o objetivo finalidade aqui do contrato organizativo da ação pública da saúde é a organização e a integração de ações e serviços da saúde sob a responsabilidade de entes federativos em uma região de saúde, com a finalidade de garantia da integridade da assistência aos usuários. Tá? O COAP ele conterá algumas disposições, né, que é a identificação das necessidades de saúde local e regionais também, indicadores e metas, tá? Então, para deixar isso já visível para vocês. O contrato organizativo de ação pública da saúde definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, indicadores e metas, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços. O Ministério da Saúde ele definirá aqui indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e os serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. O desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso servirá como um parâmetro para a avaliação desse desempenho da prestação de ações e serviços definidos no contrato organizativo de ação pública de saúde em todas as regiões de saúde, considerando as especificidades municipais, regionais e estaduais também. E aí fala o seguinte, o COAP, no caso o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, conterá as seguintes disposições essenciais: identificação das necessidades locais e regionais, né? Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação de saúde em âmbito regional e interregional também. Responsabilidades aqui assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, os quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade da prestação das ações e serviços de cada ente federativo na região, tá? Indicadores e metas, estratégia para a melhoria de ações e serviços de saúde e critérios de avaliação dos resultados de forma de monitoramento e alguém pediu para entrar? Pediu. É,
Quero falar para vocês, aqui na questão do COAP, que ele vai ter uns partícipes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, depois eu falo o restante dos partícipes, porque senão vocês podem se confundir. Falando ainda no caso da adequação das ações de serviços das redes, tá? No caso, serviços interfederativos em relação às atualizações realizadas das finanças, investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades, recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para a execução. E aí vocês podem até perguntar, Márcia, mas quem é esses partícipes? Só para deixar claro que esses aqui foram 9, né? Os 9 critérios ali, ó, do contrato, né, conterá as seguintes disposições, são as disposições desse COAP, que forma, né, que precisa, no caso, identifica as necessidades de saúde, oferta de ações, indicadores e metas, estratégias para melhoria de ações e serviços, critérios para avaliação de resultados e formas de monitoramento também, tá? Adequações das ações de serviços entre federativos e investimentos. E aí, quando eu falo desse aqui, desses partícipes da Coap, quem é que são? São justamente a questão ali das secretarias de Estado, municipais também, e ali também um pouco aparece de forma indireta a questão do Ministério de Saúde, que ele também avalia, tá? Então, ele de fato percebe ali se estão cumprindo essas metas estabelecidas, tá? Se está de fato havendo desempenho ali, se a aplicação dos recursos eles estão ali sendo aplicados corretamente, disponibilizados também. Então, tudo isso entra nessa questão aqui, tá? Bom, o contrato organizativo de ação pública de saúde observará as seguintes diretrizes básicas. Nessa questão aqui das diretrizes básicas que vai aparecer os usuários. Sempre falo. Então, se tiver alguma questão para vocês falando sobre contrato organizativo de ação pública de saúde, e aí ele pede para fins de garantia de gestão participativa as diretrizes básicas, sempre se fala aqui da questão dos usuários, porque vocês vão ver, ó, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário e das ações de serviço como ferramenta de sua melhoria. Então, também apareceu o usuário. Assim como também aparece aqui a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário. Ó, novamente. Publicidade dos direitos e deveres do usuário, ó, publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que deles participam, de forma complementar. Falamos também aqui da questão da humanização, tá? Então, são esses três aqui que eu quero que vocês prestem atenção, caso caia alguma diretrizes básicas da COAP, né? Do Contrato de Organização de Ação Pública de Saúde. Então, se cair, que pede diretrizes básicas, vocês vão se ligar que ele fala muito na questão do usuário. Então, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços como ferramenta de sua melhoria, a apuração permanente das necessidades e interesses do usuário, e publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar, certo? Então, fica isso bem claro para vocês. Fala-se aqui também, no artigo 38, a questão da humanização no atendimento do usuário, que será um fator determinante para estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo de ação pública de saúde. Essa questão de humanização aqui, que também está sendo agora, né, não aqui nessa parte, mas é questão de princípio também, a gente vê lá como um princípio da Lei 8.080, agora a questão da humanização, né, que foi posto recentemente. Então, ela também vai aparecer aqui como um critério, tá? Então, vai ser a lei de forma, de fato, a humanização do atendimento do usuário será um fator determinante para o estabelecimento dessas metas de saúde. As normas de elaboração e fluxo do contrato organizativo de ação pública de saúde serão pactuados pelo sítio, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar sua implementação, tá?
O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS por meio de serviço especializado fará o controle e a fiscalização do contrato organizativo de ação pública da saúde. E o relatório de gestão que se refere ao inciso da Lei 8.142, de dezembro de 1990, conterá seção específica relativa aos compromissos à saúde e ação pública de saúde. Os partícipes caberá monitorar, que foi aquilo que eu falava para vocês, e avaliar a execução do contrato organizativo de saúde em relação ao cumprimento das metas estabelecidas e do seu desempenho e a aplicação dos recursos disponibilizados. E aqui só finalizando, né, que se fala disposições finais, que é o descumprimento da lei e tudo mais, se não aplicado, né, ou malversão dos recursos financeiros, que pode acontecer. A primeira data de renasce também, e isso daqui que não tem tanta importância para vocês. A importância aqui é do 41 para cima. Ficou claro, pessoal? A gente finalizou finalmente esse decreto 7.508. Essa parte é um pouquinho mais densa, é uma parte que vocês de fato precisam ler, tá? E por isso que eu disponibilizei para vocês. Vocês precisam ler, às vezes leiam, depois voltem para a aula, verifiquem onde ficou alguma dúvida para vocês e fazemos questão, né? Precisa de questão. Vou mandar um questionário para vocês também, tá? Ficou questão da. Sim, posso sim, Matheus, coloco sim, tá? Eu enviei o decreto, mas eu posso enviar esse daqui, esse arquivo já em PDF. Acho que é até melhor. Nada. E eu vou colocar questões relacionadas a planejamento, Renasces, Rename, e também questão ali desse último que a gente falou. Pessoal, eu perguntei mais cedo no grupo, eu vi que estavam perguntando bastante, eu falando alguma coisa, né? Sobre a questão aqui das profissões, porque até então eu não tinha um filtro de saber mais ou menos quem é que estava no curso de legislação da saúde, para que de fato, quando sai o edital, falava isso com o Tiago, né? A gente possa ainda mais melhorar a questão de direcionar a legislação do SUS para vocês. Por isso que eu perguntei, né? Porque eu estava vendo, não sei se tem algum técnico de enfermagem aqui, mas na questão do técnico de enfermagem, por exemplo, a gente conseguia ali colocar a legislação de enfermagem, né, e aí eu pego essa parte um pouco de legislação da enfermagem, CEP ali, que é o Código de Ética da Enfermagem também, porque eu sou enfermeira, então tenho autonomia para conseguir mostrar isso para vocês. Mas o pessoal de físio, que eu até nem coloquei na enquete, né, de físio, de nutrição, e o outro psicólogo também, assistente social, os outros demais profissionais da área de saúde, a gente conseguir direcionar, ver de fato o que mais cai na prova de vocês, também ver a questão do edital, para direcionar melhor, né? Ao exemplo aqui, eu acho que foi Isabel que me mandou, na prova dela, nessa última prova que teve agora, caiu a Lei 8.142. Então, imagina se Isabel não tivesse visto isso, né? Só porque ela viu. Nem sei se ela acertou. Eu espero que sim, Isabel, viu? E aí, ó, tá vendo? Então, caiu isso. Então, para direcionar vocês melhor, né? Quero muito, nessa aula agora, deixa eu ver, acho que da próxima aula, eu já quero fazer aula com vocês dia 30 ou dia 30 ou dia 31 de março, para a gente conseguir ver redes de atenção e já emendar com políticas. Porque vocês sabem, né? Cai políticas, é impossível não cair. E vocês sabem que a gente tem, assim, uma vasta, acho que tem mais de 20 políticas. Política Nacional da Mulher, política de humanização, que está despencando em prova, política de saúde mental, tem vários tipos de políticas. Então, eu quero também abordar isso com vocês. E vocês sabem que política é algo muito denso. Então, eu quero ter tempo, de fato, para preparar vocês para a prova de vocês. Então, correndo contra o tempo de fato. Por isso que eu perguntei para a gente ver isso, tá? Então, não se preocupem, vai dar tudo certo. Tem uma atividade, cadê o Alexandre? Que ele que me ajuda aqui nas atividades. Tem uma atividade da aula passada. Não tem, Alexandre? Me lembra aí. Eu acho que tem uma atividade da aula passada que está no grupo. O pessoal que for novo, eu vou ver aqui e disponibilizar novamente para vocês.
Eu lembro que eu tenho uma atividade da aula passada que foi justamente sobre a questão de decreto. Eu disse, não, na próxima aula a gente resolve, porque já tinha passado do tempo. Deixa eu procurar por aqui, rapidinho, pra gente fazer, para fixar essa aula, tá? E lembrando, se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Não deixem, professora, eu fiquei com dúvida aqui nessa questãozinha aqui. Ah, uma besteira, não, não é besteira, não. Besteira é você fica sem seu cargo, viu? Então, não é besteira. Vou mandar novamente no grupo, tá? Para vocês verem, para quem chegou agora. Gente, tá questões 8.142, mas não é 8.142. Ah, foi porque pegou 8.142 o decreto. Gente, perdoe, viu? Porque é muita turma para eu dar aula. Às vezes fica perreadinha. E se eu não responder, manda mensagem novamente, que eu respondo. É muito aluno. Matheus, eu vou tentar ver se lembrar disso, de mandar todos os arquivos enviados para ti. Mandar no grupo, no caso. Geralmente quem faz isso é muito Alexandro. Ele que me auxilia nessa parte. Eu não tô conseguindo enviar. Chega. Enquanto isso, cadê? Legislação. Ó, mandei as questões. Todo mundo viu? Oi, Milena. Estamos nas questões agora. Pronto, perfeito. Vou abrir e espelhar aqui também para vocês verem as questões. Vocês gostaram desse horário, né? Esse horário é maravilhoso. Muita gente aqui na sala. Ó, eu trago questão da CPCOM, mas eu também trago outras bancas, viu? Que às vezes a CPCOM não tem tanta questão daquela. Eu, às vezes, gosto de 10, 30 questões. Vamos fazer um simulado também. Fala que tem aqui no simulado do SUS. Vamos lá. Eu acho que eu parei, salvo me engano, foi nessa questão aqui. Um, dois, três. Mas eu vou responder para todo mundo ver. Ó, seguinte. Vou dar 2 minutinhos é o suficiente, para vocês responderem essa questão um e depois a 2. E aí eu venho confirmando para vocês, tá? Para quem já respondeu, passa para as outras. Para quem não respondeu ainda, é a oportunidade de vocês treinarem. Pode ficar um pouco perdido? Pode, porque às vezes tem questão que não caiu que você não viu na aula de hoje, então você vai ficar um pouco perdido. Você precisa assistir a aula anterior, tá? Mas tente. Não é tão difícil, não. Vocês me sinalizam, por favor? Manda um dedinho, um coraçãozinho, alguma coisa, para que eu possa ver. Já que vocês não gostam de falar comigo, eu vou ter que botar essa aula no presencial. Porque né, online ninguém fala, só eu que falo. Falo a aula toda assim, blá, 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 blá. Só quando eu digo, e aí, gente? E assim, gente? Estou prestando atenção, sim. Não, não digo que não preste atenção, é porque, né, eu fico sozinha aqui falando, 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 ninguém fala comigo. Eu gosto de sala de aula também.
Já posso? Bora? Bora. Perfeito. Giovana, tá de olho na tua vaga, né? Tá de olho na tua vaga nesse concurso de Guarabira. Vai vir, viu, Giovana? Vai vir, vai vir. Já disse a Tiago que eu quero montar uma turma somente com dentista. Dentista e psicólogo agora. É gente com força. Ó, seguinte. CPCOM, tecnologia, isso aqui foi uma prova de agente comunitário de saúde, falando sobre o decreto. O decreto 7.508 de 2011, no âmbito de articulação interfederativa, determina que as ações intergestoras devem pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em rede de atenção à saúde, para efeitos administrativos e operacionais, qual a vinculação da Comissão Intergestores bipartite. Bipartite. Município, a gente sabe que ela tem ali um complemento, mas não. União, nem pensar, né? Região de saúde não é nem comissão intergestora. Sistema local de saúde, também não. Então, estado, isso mesmo. Vamos de estado. Partindo para o outro. Um minutinho também? Ou não quero um minutinho? Quero que eu já responda direto. Tá fácil, né? Respondam, me respondam. Manda um legalzinho pelo menos. Um legalzinho. Literalmente um legalzinho. Foi embora. Responder. Esse fizemos já um. Ah, verdade. Passa. Tá de boa. Esse também, né? 7.508 também. E agora esse daqui não. Ó. Associe dispositivos legais às suas respectivas regulamentações. Fala-se aqui da Lei 8.080, Lei 8.142, Decreto 7.508 e a lei complementar, que essa lei aqui eu ainda vou trazer ela, tá? Então nem se preocupem. Mas, olhando para essas três aqui, a Lei 8.080, a Lei 8.142 e o Decreto 7.508, dá para a gente ver. Então, fala assim, regulamenta a Lei 8080, né? Eu falo 8.080, barra 90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, planejamento da saúde, assistência à saúde e a articulação interfederativa e de outras providências. Quem é que regulamenta essa lei? Regulamenta o artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde, estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde e da outras providências. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde. O outro, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, instituído o Sistema Único de Saúde do SUS. E aí? E aqui a gente tem as alternativas embaixo. Bom, então, por uma já dá para tirar todos. E aí, gente? Resposta certa é essa daqui, ó. Letra A. De acordo com o decreto 7.508, um dos instrumentos fundamentais para a organização e a gestão do Sistema Único de Saúde é o mapa da saúde. Sobre esse instrumento, é correto afirmar que tem por objetivo principal definir os recursos financeiros de união destinados à atenção básica, deve ser elaborado exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem
interferência estadual ou municipal. Consiste em um cadastro individual de usuários do SUS com informações epidemiológicas e demográficas. Representa a identificação das necessidades de saúde da população e da oferta de serviços. E aí? Unidade. Chega. E aí, meu povo? Letra D? Corretíssima. Representa palavras de mapas de saúde, inclusive falei hoje. Chega, fechou aqui para mim. Ah, bem, meu pai. Aqui. Ó, falava justamente essa questãozinha aqui. Certíssimo, Alexandre. O Alexandre já tá craque demais. Próximo. Ó, essa aqui fala. Essa aqui é uma ótima questão. Uma perfeita questão. O decreto 7.508 estabelece que o processo de planejamento da saúde deve, deve ser ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Em relação ao planejamento da rede de atenção à saúde, RAIS, devem ser considerados. 2 minutinhos. Alguém concorda? Alguém discorda com o Alexandro? Só ele que está falando? Eu ainda estou lendo. Bora para a próxima. Vou mais devagar na próxima, tá, Matheus? Para tu ler mais. Esse aqui a gente respondeu no aulão, né? Passar ela. Esse aqui a gente também respondeu no aulão. Eu não me recordo desse daqui. Mas eu creio que sim, que na aula a gente respondeu também de regiões de saúde. Não quero. Eu quero outro, deixa eu ver. Precisa de participação. Última 142 a gente já viu, já viu. Pronto, é só aquelas mesmo. Só essas mesmo. Vou mandar, mas acho que vou concordar. Vou mandar para vocês outras questões. Dessa vez eu vou mandar um pouquinho mais. Vou mandar umas 20 questões para vocês, tá? Então, vou mandar de hoje para amanhã eu mando e vocês trazem na próxima aula, que será o dia 30 ou dia 31. Eu ainda quero fazer mais um aulinho, tá certo? Então, ficou combinado assim? Vocês preferem, no caso, à noite, no dia 31, é 30? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, logo pra gente já deixar marcado. No dia 30 é uma segunda-feira à noite, eu sei que tem aula de Gilson, então se eu marcar juntamente com a aula de Gilson, eu sei que ninguém vem, todo mundo esquece. Então, se eu marcar para pós a aula de Gilson, mesmo que a gente fique até 11 horas da noite, vocês vêm? Pode ser? Que a gente dá uma implementada ali em raiz e ver se consegue já pegar alguma política. Já para a gente agilizar. Quero agilizar muito esse cronograma de vocês. Pode ser? Fica combinado assim, gente? Pós-aula de Gilson, todo mundo aqui. Ô, Alexandre, não. Poxa, Milena, Kelly tá dando dedinho aqui, tá dizendo que sim. Então, vou aceitar. A aula da quinta permanece? Vou ver. Tenho que ver minha agenda, beijo. Tenho que ver minha agenda, como é que ela tá. Aí eu vejo e falo com vocês, tá certo? Mas na segunda-feira é certeza da gente ter essa aula de raiz. Se não for só raiz sozinha, vai ser raiz com alguma política, tá? Então, não se preocupem.
Um cheiro a todos, muito obrigada pela participação na aula. Estou aqui, qualquer coisa. Fiquem com Deus e vamos embora para nossas aprovações. Vai vir aprovação aí, viu? Vai vir aprovação. Ai, fico feliz, Isabel. Vai vir tua aprovação, Isabel, tô sentindo. A tua de Giovana, quero no mínimo colocar uns 5 aprovados de dentista lá dentro. No mínimo. Passou rápido hoje? Tu achou, Kelly? Fiquei com medo de vocês não gostarem dessa aula. Eu vi vídeo, o povo vai olhar assim e dizer, denso demais. Que bom, sinal que a aula tá fluindo, tá indo bom. Pessoal que for técnico de enfermagem. Sim, tá certo. Pode deixar, Matheus. Pessoal técnico de enfermagem. Vou fazer aula com vocês de legislação de enfermagem. Da CEP. Tá certo? Falem comigo depois, por favor. Não esqueçam que eu quero aprovar também pelo menos uns 5 desse concurso de Guarabira. No mínimo. Vamos embora, vamos embora. Tchauzinho, boa noite. Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima aula, viu? Não faltem não, em nome de Jesus. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Vou encerrar a chamada. Para o pessoal que ficou até agora, espero que tenham gostado. Pessoal da gravação, qualquer coisa, tirem dúvidas comigo. E nos vemos na próxima aula. Um cheirinho e até mais. Vou parar a gravação.